Vamos lá, histórias nossas histórias. Esse é mais um Storycast. Queria apresentar a minha co-host. Bem-vinda, Babi. Olá, muito prazer estar aqui com esses nossos convidados especiais. Mas você tá formal, hein? Né? Pois é. Pra que isso, gente? Então, é o hábito. É, né? Então a gente apresenta com muita alegria Luciana Ambar Nassif. Doutora Luciana, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Bom dia, paz e alegria para todos. Doutor Nassif, seja muito bem-vindo. Bom dia, obrigado pelo convite aí, né? A gente está recebendo um casal hoje que é referência em São José do Rio Preto, né? Podemos falar isso com todas as letras possíveis. A Luciana é farmacêutica, correto? Correto. Acertei? Sim. Luciana é farmacêutica, especialista em harmonização facial, professora de harmonização facial, né? E o Dr. Carlos é ortodontista, correto? Sim. Porém, especialista também em estética do sorriso. A harmonização facial, né? A especialidade que eu tenho seria ortodontia, harmonização facial, e agora eu estou me metendo também nesse meio da estética dentária também. Completo. Absolutamente completo. Profissional completo. Um dia a gente chega lá. O Instituto Nassif tem mais de 20 anos, é isso, doutor? Se a gente for contabilizar outra clínica anteriormente, a gente pode dizer aí que de 97 para cá, 26 anos, aí, mais de 25 anos, né? A gente vai falar mais de odontologia, a gente vai falar mais de harmonização facial, mas a primeira pergunta que eu quero fazer é: vocês estão casados há mais de 20 anos, né? Só que já estão juntos há mais de 25. Qual que é o segredo para um casamento durar tanto? Já peguei vocês na primeira. Nossa. E aí? Aí é com você, ou bem. eu? Com certeza, você que me Os aguenta. dois. Gente, é o mesmo segredo de Tostines, né? Conte pra gente o segredo de todos. Vende mais porque é fresquinho ou é ou fresquinho porque vende mais? Mas acho que é o respeito, a admiração, não é, querido? Tolerância. Sim. Né? Amor. Isso, com Porque certeza. sem amor, Não vai. realmente de nada valeria e não daria. Mas acho que é meio que por aí, né? É bíblico, né? Sim. Então, é isso que eu ia te falar. Antes da gente se casar, a gente fez um estudo bíblico, né? verdade. Em relação ao casamento. Eu acho que quando você tem esse princípio cristão dentro do teu casamento, você tem a real noção do que é um casamento. Que, infelizmente, muitas pessoas não têm essa noção, né? Que o casamento é uma só carne, né? Quando você se casa, você tem um envolvimento com Cristo, na verdade, né? Então não é simplesmente um homem e uma mulher, né? Tem envolvimento. Antes de mais nada, Exatamente. com o Senhor mesmo. E a responsa maior é do homem também, eu acho. Você acha? Eu acho. Sabe por quê? Porque Paulo fala assim: vocês, maridos, devem amar suas mulheres como Cristo amou a própria igreja. E aí? verdade. Que B.O., hein? Com Dói certeza. Um pouquinho? Com certeza. É verdade. Mas Você sabe que, desculpa, me lembrou aqui, me remeteu a uma lembrança. Eu não lembro exatamente em que cidade foi, mas alguns anos, uns belos anos atrás, quando eu era um pouquinho mais imatura, a gente nem namorava ainda, eu fui fazer um estudo bíblico. Um estudo, como é que foi? Eu comentei com você, um estudo bíblico sobre o homem, a mulher, essa posição toda perante Deus, né? Aí eu me lembro que estava numa sala, assim, tinham várias pessoas, e aí o palestrante estava falando exatamente essa palavra, que o homem era a cabeça, né? E é lógico, imatura que imediatamente virou e falou assim: mas a cabeça não fica de pé sem o pescoço. Uau! Ai, que vergonha ali. Ali não, né? E hoje eu me envergonho tanto disso, porque assim, depois com o decorrer da palavra, ele foi explicar, né, o que é ser a cabeça no casamento, né? Porque o homem é a cabeça. Eu tenho um pezinho no feminismo, sabe? Então, para mim, na época, foi bem complicado ouvir isso. Mas quando ele foi explicar, eu entendi que era assim. Assim, essa cabeça é aquele cara que te ama, que te respeita, que realmente estende o tapete para você, que supre todas as suas necessidades, enfim. É o marido ideal, é o homem, é a pessoa ideal,
né? Então, Aí é fácil ser submissa, fica né? muito A palavra fácil submissão, ela muda o contexto, né? Dessa O submissão, significado. né? É fácil. Quem criou essa guerra, né? Mas eu acho que Mas- a mulher tem um papel muito importante no relacionamento. Eu acho Sem que ela é dúvida. quem leva as situações ali com sabedoria. Eu acho que o homem tem um pouco mais de dificuldade para ter esse Cada um no seu discernimento. quadrado, né? Cada um na sua função, né? Eu acho que, infelizmente, com o passar dos anos aí, a gente está tendo, às vezes, uma certa confusão entre papéis, que existem papéis. Não adianta você querer dizer que a mulher vai ter o mesmo papel do homem, o homem vai querer ter o mesmo papel da mulher, mas cada um tem uma função um pouco definida. Logicamente que a gente sabe que o homem pode lavar uma vasilha em casa, pode limpar uma casa, não tem problema nenhum. Na verdade, e a mulher também sai hoje em dia para trabalhar, né? Então eu acho que É existem. impossível há 50 anos atrás. Né? Então, existem as funções assim um pouco, entre aspas, pré-determinadas, mas que você pode ter essa flexibilidade e respeitar um pelo outro dentro de toda essa, né, diversidade, vamos dizer assim, de tarefas, ou funções mesmo dentro de um casamento, né? Não só tarefas domiciliares, mas isso- domésticas, né? É que as pessoas pegam muito em cima disso, né? Que o homem é o provedor, ele sai, traz o alimento e a mulher está em casa, cuidando de filhos, cuidando de casa. Na minha casa não é nada disso. Não, mas eu acho que Sabe? Tá tudo bem pra quem E tá também tudo pensa, bem. Não, mas eu acho que todo mundo o trabalha, homem- todo mundo cuida da casa, todo mundo tem o seu papel. Eu São tenho meu sócios papel como proprietários mãe. no casamento. Sim, eu tenho papel como mãe perante os meus filhos, ele tem papel como pai perante os filhos. Então, essa história, essa coisa E engessadinha. vem vindo famílias mais Exatamente. modernas, né? Isso Pai é muito junto, aí já entra mais um, E entra você vê mais uma coisa? A vida inteira eu ouvi a seguinte expressão, né? Eu não sei se eu vou estar sendo muito feminista nessa expressão, mas enfim. Porque meu marido me ajuda com as crianças. Ai, Eu falei, gente. gente, ajuda. É pai. Simples O pai assim. tem um papel perante Deus, perante os homens. O Perante pai a família, é né? Ele é sócio proprietário daqueles filhos, né? Ele não é um ajudante de ordens. Não é? Então, assim, para vocês que são pais, né? Eu não tenho essa dádiva de Deus ainda, mas eu acredito que é realmente uma vida de renúncia, né? Sem dúvida. Primeiro vem o filho, depois vem vocês, no caso. Né? Mas, enfim, se esse é o segredo, qual que é a tua pergunta agora? Nossa, eu tava agora pensando o Dr. Carlos e a doutora Luciana têm 2 filhos, né? E como eu com esse meu lado mãe, né? Preciso fazer uma pergunta em relação Sim. a isso, né? Vocês se conheceram, como que foi isso? E aí logo vocês já tiveram filhos, como que foi isso? Ixi, essa é uma resposta que eu acho que eu tenho que dar, né? Eu acho. Você não vai lembrar. Como que Eu vocês acho, se conheceram? porque Não acredito eu- que você não lembra, Luciana. Ai, eu sou péssima, gente, pra data, gente pra tava fatos. A gente estava num A gente bar. conheceu passeando. Um amigo meu sócio na época da clínica. Ai, não entrega idade. Não, peraí. Discoteca. Calma. Essa conversa de que não se conhece o amor da sua vida na balada é uma É mentira. mentira. Tá vendo, Ah, gente? a gente se conheceu na balada. Foi, né? Era um barzinho chamado Caribbean Bar em Rio Preto, né? E um meu sócio na clínica na época, a gente trabalhava junto, o Rafael, e ele conhecia a prima da Luciana. A gente se encontrou, estava fechando a conta ainda, pagando para ir embora, né? Aí foi o momento que ele me apresentou, a prima da Luciana, ela estava do lado, ele falou, esse aqui é meu amigo Nassif, né? Aí a Luciana já olhou para mim e falou, Nassif? Como assim? Meu pai é Nassif. Eu falei, então eu também sou Nassif. Aí foi uma coincidência, né? Aí, a partir disso, a gente se encontrava aí na night, né? Mas a coisa só foi rolar um pouco mais para frente, né? Foi. Mais para frente. Foi mais pra frente. Um ano depois, mais Um ou ano menos. depois? Acho que Isso. sim. Guerreira, hein? Ela ficou me Inspirador. estudando. Aí o pai dela veio me buscar em casa para Ai, meu conhecer a filha dela, para firmar um compromisso. Calma, Jair. Né? Tudo perdido pra mim. É mentira. Exatamente. Isso é mentira, isso é Por que mentira. estaria perdido pra você? Não, Não vamos deixar entendi. abaixo, Tá. Ô Lu, e aí vocês começaram a namorar? Logo vocês já casaram? A gente ou não? a gente namorou um tempo por 4 anos, Quase né? 4 anos. Quase 4 anos. E aí a gente resolveu aí Juntar a escova de nos dente. casar.
E nós tivemos filho bem rapidinho, assim. Bem rapidinho. Bem rapidinho. A gente casou em maio, né? Aliás, semana que vem Maio. faz 21 anos de casados. Isso, Eu lá, acertei a idade. Dia 25. Acertou. E a gente casou em maio e... Novembro você engravidou. Eu engravidei. E teve gente que chegou de perguntar se você Eu já não casei tinha casado grávida, Ai, né? deixa. E aí foi quando eu... Fofoqueiros de plantão, Nossa, eu não me 6 meses preocupo, depois não. acreditou. Mas foi aí que eu... Você teve o seu que eu primogênito. tive meu príncipe encantado. Depois veio minha princesa, mas primeiro foi meu príncipe encantado. Futuro médico. Futuro médico, se Deus quiser, logo, logo. Quase na metade já. É. E depois eu e a Antonella. Tiveram alguma influência nessa escolha dele ou não? Pela medicina? Olha, acho que sim. Na verdade, assim, não sei se... É, uma... Não, na foi uma verdade, é o influência. seguinte... A gente, na verdade... Desculpa. A gente... Ele abriu o coração em cima do que ele gostava e nós só direcionamos para onde a gente achava ser o melhor para ele, né? Mas sempre dentro do que ele gosta. ele gosta, né? Ele Das gosta muito de opções esporte, que ele, né? que ele nos deu. Cuidar E eu da acho que esse é o saúde. papel do pai e da mãe, né? Lógico, nada contra. Ai, não, eu não me meto nas escolhas do meu filho e tal. Na minha casa não é assim, não. Eu me meto sim, mas sempre respeitando As vontades dele. A gente direciona, né, querido? A gente tenta direcionar para o lado que a gente acredita ser o melhor, né? Lógico, a palavra final é dele, sim, mas o direcionamento, com certeza, sempre houve. Um jovem de 16 para 17 anos, muito assim, difícil. escolher... Hoje em dia, sempre foi assim, não hoje em dia, né? É uma escolha para o resto da vida, assim. Lógico, ele pode mudar depois o caminho dele, mas fica mais difícil, mais complicado. Eu bati muito cabeça. Eu também. Eu, nessa época de 16, 17 anos, eu acho que ninguém está preparado para decidir o que vai fazer pelo resto da vida. É uma decisão complicada, eu acho. Posso Com ser... 17 anos da faculdade, do ensino médio, já me enfiei na faculdade de Direito. Mas eu vou ser prepotente, então. Eu, com 13 anos, eu já sabia Você já o que eu queria. sabia? Então, existe Eu acho muito que existe, isso. Você acha que é um dom? É uma vocação divina? Ou você acha Não. Eu acho que é você se espelhar. Eu acho que o espelho que você busca, assim. Eu acho que você tem referências na tua vida, assim. Ou o pai, a mãe, um tio. Eu tive um tio que era cirurgião dentista e eu admirava bastante, assim, a postura dele, o posicionamento dele e o que ele fazia, o trabalho que ele fazia. Eu achava aquilo muito interessante. Meu pai queria que eu fosse militar. Eu fosse oficial, né, da Polícia Militar ou do Exército, tal. Porque ele vem dessa... Ele tem esse passado militar que é muito bacana, disciplina, tudo, ele gosta bastante. Mas eu não conseguia me enxergar naquilo pro resto da vida. Depois que eu me formei, eu fui para o Exército em Cuiabá, né, como oficial e segundo-tenente, dentista. E vou te dizer que foi muito legal a experiência. Fiquei por 1 ano e meio, mais ou menos. Então, eu acabei que também suprindo um pouco aquele desejo, nem que fosse por um tempo, né, um tempo mais curto, mas eu acho que ele ficou feliz nesse momento que eu estive lá. E as instituições militares são necessárias, são importantes, né, tem um ritual bonito, bacana, as formaturas, então tem o lado glamouroso do militar, né? Mas eu acho que o que me chamava mais atenção realmente era a área da saúde e a área da odontologia mesmo, dentária, facial, né? Me chamava bastante atenção. Acho que foi isso. Antes de passar para a Bárbara fazer a próxima pergunta, tem uma coisa que eu tenho muita curiosidade para te perguntar e eu nunca tive essa oportunidade. Porque você acha que é uma das pessoas que teve um privilégio que pouquíssimas pessoas tiveram, que é estar na frente simplesmente de Edson Arantes do Nascimento. Como que foi isso, Carlos? Não, foi bem legal. Foi no momento que eu estava no Exército, pra inclusive. Quem não acompanha futebol, Edson Arantes do Nascimento é o Pelé. Isso, é o senhor Pelé. Ele é o futebol, né? Ele é o senhor futebol. Então, na verdade, foi o seguinte, foi no momento em que eu estava no Exército e ele era ministro do esporte. Isso foi em 95, do Fernando Henrique Cardoso, que era o presidente. Ele era o ministro do esporte e aconteceu dele querer conhecer um projeto de menores carentes que existia dentro do quartel lá que a gente servia, que era um quartel administrativo, uma brigada, né?
onde fica general, os coronéis, majores, tal, o comando do Exército na região ali do Mato Grosso. E apareceu essa oportunidade e nós ficamos sabendo que ele viria conhecer o projeto de menores carentes que existia ali. A gente convivia com aqueles garotos, né? E, de uma certa maneira, a gente participava. Apesar de a gente não estar à frente do projeto, a gente participava, lidava com aqueles menores, né? E acabava influenciando, né? Tendo influência naquilo tudo, no trabalho. E foi bacana, que ele teve uma formatura assim, bem restrita, só dos oficiais, e o general foi apresentando um a um. Então foi bacana, assim, ele ler teu nome, falar teu nome, te agradecer e te estender a mão para cumprimentar. Então foi um momento bacana. Eu acho assim, coisa de tiete, de fã, tal, que eu sou santista ainda para ajudar, Meu né? Deus. Eu sou santista. Então, Peguei isso do meu pai, já veio, né? Meu pai também, santista e pelezista, né? Acompanhei desde moleque. Aí eu não cheguei de ver o Pelé jogar pessoalmente, mas de vídeos e histórias. Meu pai sempre contou muita história. Então, foi um momento assim, até de emoção, para te falar a verdade. Parece que a pessoa ela é diferente. Ah, mas porque joga futebol? Não, pela liderança pelas influências que ele provocou no mundo. Se você for parar para pensar, não é pouca coisa, né? Então, aquele momento que ele vem te cumprimentar ali, na humildade. Uma guerra. Ele era um cara humilde. Por mais que ele fosse quem ele era, ele tinha essa noção que ele era tudo aquilo, né? Mas era um cara que tinha uma simplicidade. Então, um carisma, te dá até você sente uma energia diferente. Foi bem bacana, foi bem legal. Foi um dos mesmo. sonhos que eu não consegui realizar. Conhecer o rei do futebol. Mas fico feliz que você conheceu, então já valeu a pena. Mas foi legal. A pergunta é para Lu. Lu, o Dr. Carlos falou que sempre gostou, teve essa paixão por odontologia. E você? Como que você tomou essa decisão? Você sempre quis cursar farmácia? Como foi? Não, eu, na verdade, nunca soube exatamente o que eu queria. É das minhas. Eu nunca soube exatamente o que eu queria, não. Venho de uma família que na sua grande maioria é da área médica, mas o dia que eu sentei, assim, estava próximo até, né, a estar definindo para estar fazendo as inscrições para vestibular, foi muito difícil para mim. E aí eu comecei a pensar o que eu gosto, né? Do que me motiva, enfim, o que eu paro para ver. Eu sempre gostei muito dessa parte de cosméticos, sabe? Maquiagem. Não sou uma pessoa que gosta muito de me maquiar, mas eu amo maquiagem, se é que dá para entender isso. E eu sempre, assim, quando mais nova, a gente não tinha muito essas... quer dizer, tinha, sim, já essas marcas todas consolidadas, mas eu, como uma jovenzinha, não as utilizava tanto, né? Essas marcas de cosméticos mais hoje que nós temos aí no mercado. Então, o que eu pensava? Eu amava Johnson, gente. Eu falava, gente, eu vou fazer alguma coisa que eu quero trabalhar na Johnson & Johnson. Olha lá. Só Johnson & Johnson. Você acredita? E aí eu falei, já sei, eu acho que eu vou fazer, então, farmácia e vou me especializar nesse, né? Vou partir por esse lado. E junto com isso tinha um farmacêutico na minha cidade, que era o cara, sabe? Era uma pessoa, assim, muito respeitada, um cara financeiramente também era muito bacana. E então, tudo, sabe, de tudo um pouquinho. E aí eu fui fazer farmácia, acabei fazendo, me especializei em análises clínicas, que é bioquímica, que também é um lado que eu acho bacana, mas até que um dia eu fui conhecer esse lado todo aí da manipulação, né, dos cremes, das maquiagens, enfim. E foi quando eu me apaixonei. E aí, realmente, eu tive até uma oportunidade, não foi na Johnson, porque eu não cheguei a ir à Johnson, mas foi na Davene. E aí minha vida foi indo por aí, mas acabei não aceitando, não indo para a Davene, por um lance, um assunto mais, assim, um lado mais pessoal, que acabou que não dando para eu ir, mas tive a oportunidade, tive o convite, e aí pensei, por que não? A minha Davene, a minha Johnson, né? Aí eu fui para a área de manipulação, onde eu me encantei, onde eu me encontrei, e tive minha linha de cosméticos na época,
Era uma linha voltada mais para o lado profissional, né? Depois disso, trabalhei bastante, fui muito feliz nessa área. Aí dei um tempo, resolvi ser mãe, o que não me arrependo nem um segundo sequer, por isso que foi muito bom. Vivi tudo que eu tinha para viver como mãe. Mas e a aí, gente se priva um pouco, né? sim, Sem dúvida. E entrou a harmonização sim. facial. E aí entrou a harmonização facial na época. Quando foi isso, Lu? O que? Você descobriu a harmonização, assim? A harmonização, logo que saiu, porque antigamente, né, não Você tão ouvia falar antigamente, muito, né? e Era era sobre mais MMA, médico. né? Não, já Não. existia. Tinha muito, o ácido hialurônico era uma coisa ainda um pouco mais distante, né? Era mais o PMMA. Mas a toxina botulínica já existia. Esse outro lado aí, mais da estética com aparelhos, isso existia, mas nunca foi uma coisa que bateu, assim, sabe? No coraçãozinho. Mas, assim, voltando, que eu acabei me perdendo, mas era mais, assim, mais para médico isso, né? Ou essas clínicas de estética, de fisioterapia, que era mais esse lado de aparelho, estética corporal, que também nunca me chamou muita atenção. Até que um belo dia foi liberado, né, para outros profissionais da área de saúde, como farmácia, odontologia, depois, aí foi vindo biomedicina, hoje eu acho que fisioterapia, enfermagem, enfim. Mas eu sou lá do começo, sabe? E foi quando me chamou a atenção, porque dentro da área de estética, e lembrando também que quem faz todos esses insumos, todos esses fármacos, né? Que hoje, além do médico, a grande maioria da área médica também trabalha, quem os produz, quem os desenvolve, do começo ao final, é o farmacêutico, né? Então, nunca esteve fora da minha área. É que antes eu estava do lado de cá. Dos bastidores. Dos bastidores, né? E realmente estava, porque eu sempre gostei muito disso. E até que um dia a lei, no meu caso, o meu conselho, né, de farmácia, nos permitiu a estar trabalhando ali mão na massa. E eu sempre fui de mão, de manual, sabe? Sim. Sou muito detalhista, gosto muito de detalhes, gosto muito de fugiu a palavra, gente. Ela tem uma habilidade manual muito grande. Eu tenho uma habilidade manual, assim, eu gosto muito, sabe? De construção, sabe aquela coisa feita por mim? Gosto muito, muito disso. E aí me encontrei, e eu estou nessa área há 7 anos, atuando com essa parte de esteta, né? Porque o farmacêutico, a gente precisa fazer uma pós-graduação, e nós nos tornamos farmacêuticos estetas, né? Para trabalhar com a parte tanto de harmonização facial quanto corporal. E eu me especializei na facial. Faço corporal, mas me especializei mesmo na facial, que é a minha paixão. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Lu, e eu vejo sempre que você está em movimento, né? Sim. Você sempre está atrás de inovações. Não dá para parar nessa área, né, Jair? Né? Gosto muito. A gente vê que a crescente do Botox, do preenchimento labial, né? Continua crescendo, mas outras sempre, áreas, né? Junto com isso. Cirúrgicas também, né? Nesse ponto de cirurgia, o meu conselho não nos permite, né? Nos permite. Aí, mais uma vez... A junção perfeita. A junção ali fez efeito, né? Nisso que eu queria chegar. Eu vejo a sua evolução constante, né? Seu movimento em busca de melhorias. E como que é essa parceria, né? Seu parceiro de vida, né? Praticamente. Também é um parceiro de trabalho. Parceiro de trabalho. E como que isso potencializou a sua carreira como farmacêutica esteta? Ter alguém que tá ali com você. De qualquer maneira, é sempre muito bom você ter um apoio, né? Porque é tudo muito lindo, os resultados são maravilhosos, até que, né, você encontra uma dificuldade, né?
enfim. Então, independente do que seja, do trabalho que seja, é muito bom você ter uma pessoa ali que você confia como um apoio. E esse é meu marido. Além de tudo, para complementar a minha harmonização, como eu disse, eu não posso, meu conselho não nos permite a fazer a parte cirúrgica. E às vezes, para você deixar aquele trabalho perfeito, você precisa de algo assim, né? Como uma bichectomia, não só pelo lado estético. Aliás, a gente é bem assim, por exemplo, uma bichectomia, você vai poder falar melhor do que eu, querido, mas a bichectomia para nós não é simplesmente estética, né? Aliás, pessoas que mordem, né? tem alguns detalhes aí, mas assim, né? Então deixar um pouco mais, um rosto mais fino, aí sim, uma papada, uma gordurinha em excesso, aí entra o meu parceiro. É a junção completa. Entra o meu parceiro, né? Tem outras coisas que também está na alçada do dentista, mas que a gente não pratica no consultório, mas para isso a gente tem os médicos, né? Por exemplo, uma cirurgia, uma blefaro, enfim, coisas mais, um lifting, para isso a gente tem o médico, porém não tira o mérito de quem faz a harmonização. Né? Bom, mas aí já vou entrar na parte tecnológica, técnica, que não foi a pergunta. Até porque um lifting facial, você fazer numa pele tratada, uma pele com mais colágeno, uma pele com elasticidade, exatamente, uma pele, né? O resultado é totalmente com diferente, certeza, né? É tudo um complemento. É tudo um né? complemento, Nada tudo é sozinho. associado, nada. Conversando com a Lu, né, a gente entende muito isso, que tudo tem que ser ali, ó, né? Mensalmente, mensalmente não, né? Tem uma Uns frequência três. de tudo, né? Exato, Lógico. tem que ter uma frequência, tem que ter um preparo. Sim, A Lu sim. acredita muito no, como ela diz, gerenciamento do envelhecimento, né? Exatamente, a minha prioridade ali. Que é onde a gente já vem cuidando desde cedo dessa pele, né? Exatamente. E Do vocês são envelhecimento defensores mesmo. da naturalidade, pelo que eu percebo. Ah, Tanto nas eu lentes prefiro. do Dr. Carlos, eu percebo isso, né? Não é nada muito firmino, né, que a gente chama, né? Firmino, até o Gustavo Lima também, o pessoal Lima, comenta alguma coisa, né? Que são, assim, bonitos, né? Mas, enfim, Não, cada um tem seu Cada um gosto, tem né? seu gosto. Mas sem eu dúvida. vejo que vocês defendem realmente naturalidade. Tanto você na parte estética facial, Sim. tanto o doutor nas lentes da estética do sorriso, mas também a parte cirúrgica que ele faz. Você acha que o segredo da beleza está na naturalidade? Eu acho de verdade que o segredo da beleza é você estar feliz com você. A sua Mesmo que autoestima. seja uma Lady Gaga. Mesmo que seja uma Lady Gaga. Eu acho que o segredo é você olhar para o espelho e gostar do que você vê. Falar, tô linda. Tô Obrigado linda, pelo me corte, aceito tá? assim. Não, perdão. Não, vai dar um corte Deu um bom corte isso aí. excelente isso que você falou pra gente postar no Instagram. Mas é isso que eu acredito de verdade. Não que você cortou, entendeu? Entendi. Você sabe o que eu Entendi. acho? É engraçado que o jeito com que você trabalha, por exemplo, eu gosto de... as lentes que eu faço são mais naturais. Não são aquelas cores opacas, eu gosto de translucidez, né, no dente, uma certa translucidez, logicamente. Hoje em dia o que está muito em alta é a biomimética, né, que é a imitação do natural, né, do dente natural. Então você entender como que o dente, por exemplo, estou falando em dente, né, como que o dente ele é por dentro, a dentina, as camadas, dentina, esmalte, translucidez. Não, é engraçado que às vezes as pessoas pensam assim, que cor que você vai colocar no dente? Não, você não vai colocar cor no dente. As resinas, as variadas resinas têm as suas características, né? Então não é só uma cor, você fica com uma cor, entre aspas, no final, dependendo do que você coloca, a translucidez que tem aqueles materiais, a opacidade, né? Mas assim, eu percebo que os pacientes que nos procuram são aqueles que se identificam com o nosso trabalho. É muito bacana Então isso, é engraçado, você fala assim, você tem lá resinas, vamos supor quando eu faço uma lente de resina, você tem uma resina opaca, uma BL1 da Tokuyama lá, opaca, que você joga e fica branco? Tenho. Cara, mas é raramente eu utilizo. A gente utiliza mais materiais que fazem que o resultado final fique mais natural, que é o que a gente gosta. Então você publica isso, as pessoas começam a olhar e se identificar com aquilo. De repente, quem se identifica com algo mais artificial, mais
É difícil nos procurar, Ele às vezes né? não vai, ele pode até te procurar e falar assim, você faz também? Faço do jeito que você quiser. Claro. O importante é você ser feliz, né? Bom, Lu, a gente está falando aí sobre estética facial, você deu um adendo em estética corporal, mas o nosso foco aqui está na facial porque a gente está gostando do trem. Por nós trabalharmos com isso todos os dias, nós gostamos de nos atualizar sempre, né? Nós estudamos a harmonização facial todos os dias. Eu também. Né? Então isso é muito bom. Porém, quem está na área fazendo pós-graduações igual vocês, estudando, fazendo cursos livres, fazendo cursos de todos os tipos possíveis, né? Que eu sei que você faz e ministra também, eu queria te perguntar, e também estendo essa pergunta ao Dr. Carlos, Dr. Nassif. Quais são as inovações mais recentes? Quais são as tendências para esse próximo semestre aí que a gente vai ter? Tem alguma coisa aí que já mudou nesses 6 meses? Tem sim. Né? Tem sim. É um nicho que está aqui todo dia, né? Quem estuda sabe disso, mas todo dia, se você fuçar, se você for, tem um detalhe a mais ali, né? Por isso que eu estou sempre ali buscando, porque é uma coisa que eu gosto muito também, né? Mas assim, hoje na harmonização, o que está muito em alta, a gente, né, vem numa crescente. Antigamente era o PMMA, antigamente não, ainda tem, né? Mas começamos com o PMMA, passou para o ácido hialurônico, aí a gente começou com a parte da tecnologia, né? Os bioestimuladores, né? e aí foi para a parte de máquina, né? De tecnologia, como os ultraformes, os ultrassom microfocados, independente de qual, né? Ultrassom microfocado, os Lavian. Me ajuda, que eu esqueci a palavra. As próteses, né? Que é uma coisa que o meu marido acaba me complementando muito com isso. O doutor Nassif já me vendeu uns 10 procedimentos hoje. Já, né? Então, as próteses que meu marido, no caso, faz. E hoje, o que está muito em alta, Jair, que está assim, a gente pode até dizer que está saindo do forno mesmo, sabe? É o endolaser. Você já ouviu falar? Não. O endolaser, ele nada mais é que uma tecnologia, um laser, né, para bioestímulo de colágeno, que é a grande sacada, na minha humilde opinião. Né? Humilde opinião. É a grande eu já ouvi sacada. Falar porque, né? Né? A luzinha vermelha, você vê muitos vídeos rodando, né? Com a luzinha vermelha dentro da pele ali. Essa luzinha vermelha que ele está comentando, para quem não sabe, é porque o endolaser é um laser, né? Porém, é uma luzinha vermelha, né? E que não é apenas uma luzinha vermelha. É endo, porque ele é um laser que é utilizado um aparelho de laser de diodo, né? Num determinado comprimento de ondas, como todos os lasers, mas o que leva ele até o local, no meu caso, a face e também corpo, é uma fibra ótica. E essa fibra é endolaser porque ela é por dentro da pele. Então é muito bacana, muito assim, indolor, e a proposta dele é o bioestímulo de colágeno. Porém, ele promete um bioestímulo maior que qualquer outro bioestimulador que a gente tinha até então no mercado. Apesar de eu não abrir mão das minhas hidroxiapatitas de cálcio, que eu amo, né? Que é o Radiesse, o Diamond, os Sculptras da vida, né? O Eleva. A Elite. É a Elite, exatamente. Na verdade, né? É o que funciona. Entende? Ele é só facial ou ele dá para ser aplicado corporal, também? Tanto os injetáveis, que a gente já tinha, né, no mercado, como o endolaser através da fibra ótica. É muito bacana. Então, ele age tanto para o estímulo de colágeno, né, e elastina, como também age na gordura, liquefazendo essa gordura. Então, você consegue modelar melhor uma face, um corpo. É muito bacana.
A gente já tem lá na clínica, inclusive, né, querido? Só que eu vou fazer uma correção do que você falou. Assim. Meu Deus. Você deu a entender para quem está assistindo que os bioestimuladores injetáveis é o que funciona, né? Na verdade, o endolaser também funciona. Não, né? desculpa, eu não foi isso que eu quis assim, para quem dizer. está de fora, né, pode ter essa O percepção. endolaser funciona muito. A associação entre as técnicas, eu acho que é hoje... Sempre, né? E ele Sempre, tá lá sempre a disponível associação. todo dia na sua clínica? Ainda todo dia não, a gente tem dias certos, Aham. mas estamos caminhando para, né? Que seja todos os Porque dias. vai ter gente saindo de Catanduva e vai para Rio Preto fazer. Mas vai ser um Só prazer agendar. gigante. Só É fazer só o agendar. E assim, o Vê se endolaser... acha um espaço nessa agenda, Ah, né, Luciana? Gente, tá imagina. difícil. Eu tô tentando, tô tentando. Não é assim, não, para. Sempre tem um espaço. Sempre tem isso. Sempre tem O que espaço. você faz da meia-noite às 6? Pois é. Entendeu? Entendeu? E eu, gente, eu vou contar um segredo. Eu gosto muito do que eu faço. Então dá pra ver a paixão que você tem. Eu gosto muito do que eu faço. Então, se eu tiver que trabalhar à noite, eu trabalho com alegria. Só de manhã que não, tá? Eu funciono muito bem à noite. De manhã, não. Então, enquanto a meia-noite às 6, tá tudo também. certo. A Bárbara, de vez em quando ela manda dia, eu falo pra ela, bom dia. Ela, bom talvez pra você. Né? Gente, eu trabalho a partir das 11. Eu falei pro Jair, eu posso trabalhar até as 10 da noite, mas não me peça pra chegar aqui 7 da manhã, 8 Não da... faz isso comigo. Eu sou ao contrário. É muito difícil pra mim acordar cedo também. Eu também. Apesar de às vezes eu ficar com o Nick até um pouco mais tarde aqui. Abraço, Nick. Lindo. Lindo. Apesar de às vezes eu ficar com o Nick até um pouco mais tarde aqui, eu funciono mais na parte da manhã. Eu me sinto mais produtivo. Principalmente, que faz uma semana já que eu não vou, principalmente quando eu treino de manhã. Porque aí me dá aquele gás e Sim. eu consigo Pois produzir é. mais. Eu mas ela invejo. trabalha de manhã também. Sim. Né? Porque ela falando assim, Ela tá- fala, mas eu só posso de manhã, nem vou agendar com a Luciana porque ela só Não, funciona à tarde. Eu trabalho de manhã. Ela trabalha de manhã eu trabalho também. de manhã. Eu A quis dizer, na preferência, verdade, né? que se eu precisar de ir para... Bom, tanto que quando a gente tem curso lá, né? É assim, começa cedinho. Começa cedo e a gente fica assim, até o último paciente. Então, tem dia que dá 2 horas da manhã e nós estamos a todo vapor. E com um sorriso no rosto Eu e só também. alegria. Então, uma dúvida, vocês ministram os cursos lá na própria clínica de vocês A mesmo? gente tem um instituto, né? O instituto. Isso, como você conhece lá, o nosso instituto. Então, a gente tem a parte das clínicas, né, dos consultórios. Eu tenho o meu, o Eduardo tem o dele. Aliás, gente, um detalhezinho. Tem hora que é Carlos, tem hora que é Eduardo, tem hora que é Nassif, mas é Carlos Eduardo Nassif. Eu o chamo de Eduardo. E aí a gente tem a parte de cursos, né? Por isso que é instituto. E tem a as clínica salas de cursos aulas, também, tem a que é clínica separado. de cursos, É sensacional enfim. o espaço. Inclusive você, bem. biomédico, farmacêutico. Sim, enfermeiro, Enfermeiro, agora fisioterapeuta. fisioterapeuta. Aliás, parabéns aos fisioterapeutas, que eu fiquei sabendo Conseguiram ontem. reconhecimento. Bem bacana. Dentistas, médicos, que já frequentou, inclusive, os nossos cursos, sempre muito bem-vindo, sempre agregando, como todos os outros profissionais. Nas turmas sempre tem Sempre- médico, tem médicas. tudo, né? Tem todas as... Todas as áreas. A gente está ali, ó. Vocês Rio vão ver Preto. muita coisa sobre cursos da Lu nos próximos dias também, né, Lu? Eu gosto Porque muito de ensinar. A Lu ama ensinar, o Dr. Nassif também, né? Então vocês vão ver muito material da Lu sobre cursos. Ensinar e aprender também, né? Porque a gente aprende muito nisso. Não, com certeza. Muito Os gostoso. maiores aprendizados vêm com os alunos. Eu vejo isso pelos Muito meus alunos. gostoso. Né? Como aluna e É, como professor, né? com certeza você aprende. Você falou que chama ele de Eduardo, eu o chamo de Jairo. Jairo, vamos lá, Pelo vamos amor de fazer. Deus, não era pra falar. Vamos fazer aquela pergunta pro doutor que você tanto quer saber sobre os famosos. Então, é As uma das próteses. perguntas assim que eu tava mais assim ansioso pra fazer. Nossa, tô até com medo aqui agora. Né? Doutor, como que funciona esse negócio de prótese, meu amigo? Prótese mandibular. Prótese de mento. Na Meu verdade, Deus, Lindo. na verdade, a minha formação primária é na ortodontia, né? Onde eu fiz a especialização. Antigamente você não fazia simplesmente a especialização, você começava lá da preventiva, atualização 2 anos e meio, depois mais 2 anos e meio de especialização. Depois eu fui buscar o mestrado em odontologia, com a área de concentração na ortodontia.
Então, minha primeira paixão profissional foi a ortodontia, né? Onde eu, até hoje, não pretendo parar de trabalhar com ela. É a minha formação básica. Depois eu acabei expandindo para harmonização, por conta até assim de ajudar minha esposa nos cursos e ter esse conhecimento para ajudá-la também. E dentro da harmonização existe essa parte cirúrgica onde ela não faz, né? E eu acabei entrando mais nessa área para a gente abrir um pouco mais o leque de atendimento, né? E as próteses mandibulares, elas existem hoje para suprir uma deficiência mandibular, de tamanho, de forma mandibular, muitas vezes, né? Então, eu, como essa minha formação de uma maneira ortodontia, definitiva, né? Sim, de uma maneira definitiva. E como eu venho de uma formação da ortodontia, eu trato muito paciente com problemas como se diz, discrepâncias ósseas, né? De bases ósseas, assim, maxila, mandíbula, normalmente é na mandíbula. Normalmente, na verdade, as deficiências faciais são mais verticais do que anteroposteriores, né? É que acaba resultando no visual, você achando às vezes que a pessoa tem entre aspas, o queixo curto, mas às vezes ela tem uma altura facial grande, a mandíbula ela gira para baixo, né? E dá essa visão, essa percepção de queixo curto, né? Ah, não tem queixo, não tem mento. Então, olhando também esse lado, onde a gente atende bastante paciente padrão 2, que a gente chama, que, aliás, é o maior índice de problemas dentro da ortodontia, os pacientes nos procuram, a imensa maioria é padrão 2. Então, olhando para esse lado, a gente acabou buscando aí, através de cursos, uma alternativa, que hoje, por exemplo, eu faço enxerto mandibular de mento, até de ângulo de mandíbula ou algum contorno mandibular, a gente acaba melhorando, fazendo uma correção com material biocompatível, né, com enxerto de material biocompatível. Agora, nesse semestre que vem, a gente está até com uma possibilidade de realizar um curso de prótese. A prótese ela não é simplesmente um enxerto de material biocompatível. A prótese pode ser de material biocompatível, né? Existem as próteses hoje de biocerâmica e a Porex, que é o polietileno poroso. Então, basicamente, esses dois materiais que são mais realizados na prótese. Mas, para tirar a tua dúvida, a prótese ela é realizada através de uma incisão por dentro da boca, no local onde você vai inserir a prótese, né? E ela é parafusada na mandíbula. Não só na mandíbula, existem próteses até de malar, de outras regiões, né? As próteses faciais, até de crânio, né? Tem pessoas que perdem, às vezes, a calota craniana. Não é só de finalidade estética. Nem sempre, né? A área que a gente atua, na verdade, é estética. Que eu atuo é na área estética. Mas você tem prótese de cabeça de mandíbula, entendeu? Côndilo, antigamente se chamava côndilo. Pessoas que têm reabsorções. Você tem que abrir e fechar a boca. Imagina você ter uma reabsorção idiopática, ou seja, uma reabsorção sem sem uma etiologia definida, uma causa definida, e você ter que fazer aquela troca daquele pedacinho que ficou ali. Então, as próteses elas auxiliam muito, né? Inclusive no corpo, né? A gente tem prótese de quadril, de cabeça de fêmur, né? Tudo. É que onde a gente trabalha mais essa parte mandibular, que é onde existe a maior deficiência nas discrepâncias faciais. Então, para o segundo semestre, a gente, se Deus quiser, está entrando forte, inclusive nas próteses aí. E estamos estudando aí uma possibilidade de trazer até curso aqui lá na clínica, com um professor até renomado aí. Muito renomado, cara, muito bacana. Muito bacana, muito humilde, muito tem um conhecimento vasto, um dos caras do Brasil aí, Nossa, né, ligado bacana. à universidade pública e tal. E a gente está com esse projeto para o segundo semestre de curso de prótese. Aí, no caso, seria mais para dentista ou médico, né, que queira entrar nessa vibe aí de harmonização cirúrgica com próteses, né? A princípio, prótese mandibular, que é o que é mais requisitado, né? É onde existem os maiores problemas de deficiência de base óssea, na mandíbula, né? Então, a gente vai estar forte, se Deus quiser, na pegada, nessa vibe no segundo semestre. Perfeito. Bacana demais essa conversa. Eu queria agradecer a presença de vocês nesse podcast. Passou muito rápido, né? A gente que agradece. Quando a conversa é boa, a gente nem percebe. Diria aquela música, se a conversa é boa, o tempo logo passa. Agora eu fui lá na raiz. Olha. Isso. Mas enfim, foi muito bom receber vocês aqui. A gente espera vocês para uma nova oportunidade, se Deus quiser, o mais breve possível.
E a gente vai encerrar agora fazendo umas perguntas práticas que a gente costuma fazer, que é bate-bola. Ixi, então antes de encerrar com o bate-bola, eu trouxe um presentinho, um mimozinho. É pro pra Jair, mim né? aqui. É pra pro Jair? Não, esse pro Jair presente? eu não trouxe, porque eu não vou mentir, eu esqueci. Eu ia trazer pra você dar pra sua futura namorada. Ah, Pra sua futura namorada. Se Ou você quem quiser sabe usar, futura esposa, se você né, quiser no usar futuro. também, não tenho nada contra. Mas hoje eu trouxe pra Bá, Ai, gente, que maravilhosa. que é um gloss, Bá. Dá um beijinho. Gosto tanto dessa Ai, eu menina. também. É um gloss que eu lembro da minha formação. Então, eu desenvolvi um gloss à base de ácido hialurônico Ai, que delícia, e gente. nanoesferas, que é altamente hidratante. Eu trouxe pra vocês. Ai, maravilhosa. Muito É, obrigada. acho Já que você vou vai Dá um presente, o gostar. Carlos e o Dr. Nassif já Então, tá bom. Não, É, mas, já estamos gente, conversando. Vou nem Vamos perguntar. Maravilhosa. Lu, você vai lançar uma linha mesmo, né, de produtos? Vai, já tenho ela, Skincare? já foi aprovada. Ai, E tô logo a chique gente demais. vai ter. Gosto Amei. muito. Muito Que bom, obrigada. espero que você Logo a gente use já e vai estar goste. divulgando essa linha de produtos. Vamos E sim. Vai Nossa. ser estouro, vai ser Estouro. sucesso. Vamos lá para É. aquelas Lu, perguntas. Bora lá. Carlos, uma frase que norteia a vida de vocês. Menina, vai você. Cara, eu não tenho a frase. A frase. Gente, se ele perguntasse a isso pra mim, eu ia frase. chorar. Eu sempre falo isso, porque é tão difícil ali na hora, né? Mas eu sei que você consegue. É. Uma frase. Pode ser um versículo bíblico. Ixi, versículo bíblico tem. Bíblico. Aquele famoso que todo mundo conhece, que é muito real, cara. Será que é o que eu tô pensando? Diga lá. Todas as coisas cooperam Para o bem daqueles que amam o Senhor. Deus. Exatamente. Era isso mesmo? É isso. A sintonia. Não Nós é? estamos sintonizados. É E aí, isso. doutor? Não, você. Bom, eu sou cristão convicto, né? Mas eu vou ser um pouquinho da área cristã, mas eu acho que é importante a gente ser feliz. Isso é uma frase verdade. que norteia a alma das pessoas, né? Porque a nossa alma deseja sempre alguma coisa, né? E todo dia você está desejando algo, alguma coisa física, alguma coisa emocional, e a gente sempre vive nessa busca, né? Que é a loucura da humanidade aí, essa felicidade, né? A busca por ser feliz. Existe a felicidade, existem momentos felizes, né? Então, tudo isso é muito filosoficamente, Isso. né, analisado. Mas eu acho que é isso. Resumindo, é ser feliz com o que a gente tem, com o que a gente é, e não parar de querer crescer, né? Em todos os aspectos. É isso. É isso. Uma música. Tô tentando lembrar o nome, gente. Eu sou péssima. É em inglês? É. Como chama aquela música que eu gosto? Eu gosto de tantas. Eu gosto muito de música. E eu sou uma pessoa extremamente eclética. Posso falar a minha, enquanto ela pensa? Claro. Né? Ai, credo. Não? Você já tem, você já vai. fala. Eu gosto de várias. Eu gosto tá. de várias. Achei que Mas você eu tava gosto pensando. muito, assim, desse outro lado aí, vai. I Promise. Mas tem aquela música que eu gosto. Cara, vai, fala aí, que eu esqueci o nome da música. Coldplay. Olha, Como uma fã de chama aquela de música? Viva la Coldplay. vida? Gosto muito, mas não é ela. Mas tudo bem. Foi a maior experiência da minha vida, o show do Coldplay. É, Bacana, hein? que bom. Qualquer hora eu conto os perrengues pra vocês. E o Dr. Carlos, qual é a música? Olha, eu sou mais humilde, mais simplão. Por E quê? é a música da minha sonoplastia, eu acho, da minha adolescência, né? Que eu acho que a fase da adolescência a gente nunca esquece, né? Eu acho que Tempo Perdido do Legião Urbana. Somos tão jovens, né? Nossa, A gente não envelhece sim. nunca, né? Sim. É, boa também. A gente não envelhece nunca. Por fim, quando vocês partirem para um novo plano, o que vocês esperam que seja escrito no epitáfio de vocês? Ixi. Eu tenho a minha frase. Diz. Eu acho que a minha frase vai ser um agradecimento pelo maior milagre de Deus, que é a salvação. Obrigado, Senhor, pela salvação. Ponto. Que eu tenho essa convicção da salvação. Nós, como você é prepotente, né? Não, que a gente crê nos princípios no que a palavra fala. A salvação vem pela graça e ela é gratuita. Vem E o pela evangelho fé. É o poder de Deus. Ela vem pela fé. A obra tem o seu poder, mas eu acho que é a salvação, a morte de Cristo, né?
para nos salvar, nos tirar nossos pecados. Então, acho que é o agradecimento. Obrigado, Senhor, pela salvação. Porque isso aqui é passageiro e eu acho que é muito rápido, muito efêmero. E o que vem pela frente deve ser maravilhoso, fantástico. É isso que eu acredito. Nem olho viu, nem ouvido ouviu. É isso aí. Gente, eu não esperava essa pergunta. É reflexivo, né? É. Essa pergunta eu comecei a fazer depois que eu aprendi com um grande amigo meu sobre você responder perguntas que nunca te fizeram. Mas eu acho que me veio aqui agora. Que é até uma música, acho que é do Gonzaguinha. Eu amo Gonzaguinha, gente. Mas acho que sabe aquela, viver e não ter a vergonha de ser feliz? Então, acho que eu vivi e não tive vergonha de ser feliz, não. Eu acho que é isso. Vivi E não e não tive vergonha de ser feliz. Vou deixar uma música, Bárbara? Não. Tá vendo? Como você tava falando. Ela não se prepara. Não. Mas alguém se preparou? Pode ser da Anitta, não tem problema. Não, gente, é louco também, não dá, né? Mas você tava falando de fazer perguntas que as pessoas não esperam. Dizem que as pessoas mais inteligentes Não são as que respondem. não são as que respondem, mas as que sabem fazer boas perguntas. Aristóteles. Ó. Então é isto. Eu queria deixar uma música hoje pra vocês, que é a música Cuidado. Filho, você acha que tá achando o quê? Que eu vou deixar o Oibaldi aqui? Tenho medo. Pelo amor de Deus. Mas é a música que pegou todas as gerações e passou até hoje, que é Imagine. Então, É lindíssima. é uma Nossa. música que marcou a minha vida, a minha história. E eu lembro muito dos meus avós, né? Porque mesmo que eles não ouviam essa música, mas era um tempo que a rádio tocava muito essa música. Então, que a gente espere um mundo com paz, com amor. Nós agradecemos vocês pela presença. A gente que agradece pelo convite. Esperamos Com vocês certeza. muito brevemente. Né? Com muito prazer. Nós amamos esse casal, Com né? certeza. Além de Recíproco clientes, Além de clientes, são amigos. nossos amigos. E E é com sempre bom tê-los certeza aqui. estaremos juntos muito em breve. Se Deus É isso aí. quiser. Ok? Deus abençoe Obrigado. vocês. Amém. Beijo, abraço.